O Elon Musk no governo norte-americano do Trump. Você que está aqui acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos, startups, vendas. Meu nome é Gerson Ribeiro, é um prazer estar falando aqui com você. E olha, eu acompanho a história do Elon Musk há muito tempo. Agora, nesse mesmo momento, eu estou lendo um livro dele escrito pelo Walter Isaacson, um grande escritor americano que escreveu a biografia de grandes nomes como Leonardo da Vinci e Steve Jobs. Eu recomendo demais que você leia esse livro, é um livro grande, eu estou mais ou menos aí na metade e conta muito a história do Elon Musk. E acabou de sair essa semana que o Trump venceu a eleição, para quem está vendo aqui agora em tempo real esse vídeo, e o Elon Musk vai entrar num novo departamento de eficiência do governo. E o que isso tem a ver, como é que isso vai impactar aí possivelmente no governo dos Estados Unidos? A primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o Elon Musk. O Elon Musk é um cara que nasceu na África do Sul. Ele teve uma infância muito conturbada com a família dele. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tipo, vale muito a pena você ler o livro. Mas ele é um cara que desde pequeno ele brigava mesmo na escola, batia nos outros, apanhava muito. Ele era pequeno e apanhava dos grandes. Aí ele aprendeu um pouco de judô, começou a bater nos grandes. Então assim, ele é um cara que, psicologicamente falando, ele aprendeu a ser duro. Ele aprendeu a ser um cara assim, de enfrentar as coisas. Inclusive, não sei se você lembra, mas pouco tempo atrás estava tendo um embate para ver se o Mark Zuckerberg ia brigar, brigar não é a palavra, ia ter uma luta de vale tudo, de MMA com o Elon Musk. E na época eu pensava assim, caramba, o Mark Zuckerberg vai destruir o Elon Musk. O Elon Musk tá gordo, tá acima do peso, não deve lutar tão bem. E o Mark, assim, cara, o cara tá treinando todo dia, tá batendo muito. Então eu tava apostando minhas fichas no Mark Zuckerberg. Mas o Elon Musk é bom de luta de rua. O cara, ele tem essa jogada aí que ele aprendeu ao longo da vida dele. Então a história do Elon Musk, ela vem de um embate muito grande. A geração que ele nasceu, na cidade que ele nasceu, a forma com que ele foi criado, a forma com que a cultura do local que ele nasceu ali era de muito embate físico. Então ele construiu na cabeça dele uma resiliência muito forte de não aceitar as coisas e de partir para cima. Então isso se reflete na forma com que ele lidera os negócios dele. A gente vê, por exemplo, em muitas das empresas dele, que ele é um cara assim que ele é, de certa forma, intolerante a pequenos desvios, a pequenos erros. Se você vê, por exemplo, ele é um cara que ele teve e tem muito sucesso na história dele. Criou uma startup, foi vendida, ganhou uma grana, depois criou outra startup, vendeu, botou uma grana no bolso, depois investiu pesado na Tesla, investiu pesado para criar a SpaceX, que são duas grandes empresas, duas grandes indústrias extremamente difíceis de você operar. Você criar uma empresa de carro do zero não é nada fácil, realmente, principalmente uma coisa completamente disruptiva, que são os carros elétricos, que não existia essa categoria. Ele que criou, ele que lançou esse projeto, e o mundo abraçou isso depois da forma de encarar mudanças climáticas, da forma de encarar que esse é o futuro. Então ele foi um cara pioneiro nesse setor. Ele foi um cara pioneiro, ele é um cara pioneiro nos dois aspectos, mas também na indústria aeroespacial. Caramba, o Elon Musk, ele fez pela primeira vez na história o foguete pousar de ré. Além disso, ele acabou de fazer, faz poucas semanas, talvez um mês e pouco, que ele conseguiu pegar um foguete pousando com uma torre. A torre, você provavelmente deve ter visto isso, mas o foguete pousando e ele pegou no ar. Então isso aí é uma coisa, é quase feito aquela cena de, ele até fala isso no livro, é quase aquela cena de Karate Kid, que o cara pega uma mosca no ar com o palitinho do hashi, aquele palitinho japonês, ele pega a mosca no ar. É quase isso, a dificuldade é a mesma. Então assim, cara, você operar em indústrias extremamente difíceis, que não tem margem para erro, que se você erra um pouquinho aqui, o foguete explode. O foguete explode de novo. O cara injetou toda a grana que ele tinha. Ele ganhou aí algumas centenas de milhões de dólares vendendo uma startup dele. Aí você diz, esse cara tá rico, ele tá feito pra vida toda. Cara, ele investiu toda a grana que ele tinha, na SpaceX e na Tesla. E ambas as empresas, não vou dizer que elas faliram, porque elas estão aí até hoje, mas assim, ambas ficaram à beira do colapso. Em momentos da vida dele, estava assim, tudo de cabeça para baixo.
Isso aí é até uma reflexão psicológica que a gente deve fazer a respeito da nossa situação, de que, caramba, se o Elon Musk, claro que ele é quase um alienígena, né? O Elon Musk é um cara assim realmente fora da curva, mas se ele é um cara que ele conseguiu sair de um prejuízo centenalmente milionário, né? Centenas de milhões de dólares investidos ali que podia perder, e depois bilhões e bilhões de dólares que podia perder, caramba, talvez o meu negócio, o meu problema que eu esteja enfrentando hoje não seja tão grande assim. Então, assim, investiu tudo na SpaceX, ele tinha dinheiro para fazer 3 foguetes. Se errasse os 3, acabava o dinheiro. Fez o primeiro, explodiu, o segundo explodiu, o terceiro explodiu, acabou o dinheiro. Ele, meu Deus do céu, vou dar um jeito, conseguiu, arrumou a grana. O quarto deu certo, o quinto deu certo, e aí a SpaceX hoje é uma grande empresa, é um negócio assim que é a maior empresa aeroespacial do mundo, é a maior referência, está fazendo grandes disrupções, e o projeto maior é levar o homem para Marte, colonizar um outro planeta. Então, assim, realmente são desafios maiores do que o nosso mundo, coisas muito grandes. Então, por que eu estou contando essa história? E sem falar da Tesla, também não vou entrar em muito detalhe aqui, realmente vale a pena você ler o livro. Tem um outro livro também chamado... Como é que é o nome, cara? É um livro só sobre a Tesla, que fala a história do Elon Musk, mas mais voltado para a Tesla. É o Power Play. Power Play. Fantástico esse livro, conta muito a história da Tesla. Eu li esse livro faz alguns anos e foi muito, muito, muito interessante. Na Tesla, pra gente não demorar muito aqui falando sobre a Tesla, mas ele colocou toda a grana que ele tinha ali. E assim, ele criou um mercado, não existia aquilo ali. Ele usou uma estratégia, um master plan, que ele escreveu isso anos e anos antes. Ele disse assim, olha, eu vou lançar um carro um mega carro, que vai ser luxuoso, que vai fazer com que todo mundo queira comprar queira comprar o meu carro, porque vai ser um mega carro, um ultra carro, que é o Veloster. Veloster? É esse o nome? Eu acho que é o Veloster. Da Tesla, um mega carro para competir com grandes marcas e tal, e lançou. E aí ele pegou isso para criar uma marca de desejo e depois ir construindo outros carros que fossem mais de mercado, do mercado mais aberto, porque é desafiador. Você fazer um carro com poucas unidades é muito difícil. Imagina você fazer dezenas de milhares de carros se você ainda não tem essa habilidade técnica industrial para isso. Então ele construiu essa habilidade industrial seguindo o master plan dele aí de vários anos. Então, assim, o que a gente pega do Elon Musk como empreendedor, como empresário, como industrialista? Ele é um cara que não tolera erro. Ele não tolera um grama de aumento no foguete que ele tem. Ele não tolera isso, porque ele sabe da diferença que acontece entre você ter um produto que entrega mais, que tem o custo reduzido. Então, assim, ele começou a descartar. Por isso que, assim, eu tô muito entusiasmado em ver o Elon Musk aí no governo americano, porque eu quero ver ele replicar o que ele fez nas indústrias na eficiência dos governos. O que ele faz? Cara, ele pega produtos que ele está lançando, que ele está construindo com os engenheiros dele, e sai destruindo as peças que não fazem sentido, que são redundantes desnecessariamente. A palavra é essa aqui. É lógico que existe muita redundância nos produtos. Por exemplo, eu vou fazer um sistema de alarme para o meu foguete. Estou dando um exemplo aqui, eu não sou engenheiro aeroespacial para falar com propriedade. Mas vamos lá, o cara vai fazer um sistema de alarme. Cara, ele tem que ter uma redundância, um segundo sistema de alarme. Às vezes tem que ter uma terceira, às vezes tem que ter uma quarta. Então, assim, necessário é necessário, então não tira. Mas o que é desnecessário, às vezes, é 30%. Você tem 100% ali, você consegue tirar 30% do custo de forma desnecessária. E ele consegue fazer isso com maestria, porque ele espreme o limão para tirar o suco ao máximo. Ele cobra muito do time dele para fazer isso, dos times deles, não só no SpaceX, como também na Tesla. Então, ele entra muito fundo na minúcia. Ele tem um negócio que ele chama de coeficiente idiota. O coeficiente idiota é o seguinte: ele pega uma peça e vê assim, vamos pegar uma peça que seja, por exemplo, uma peça de um foguete, certo? Independente de qual seja essa peça. Quanto custa o peso dela, do metal? Vamos dizer que seja feita de cobre. Quanto custa o peso do cobre e quanto custa a peça em si? E às vezes o custo é muito diferente. Por exemplo, ele dá um exemplo no livro que ele fala assim que tinha uma bomba de líquido, né? uma válvula de um líquido, que para o sistema automobilístico era, vamos dizer, $10. A mesma válvula, a mesma coisa, para o sistema aeroespacial custava $500. De $10 para 500.
e era a mesma peça. Ou seja, os fabricantes, eles colocavam um preço extremamente exacerbado para fazer com que quem é da indústria aeroespacial pagasse muito mais. Então assim, ele começou a contar, avaliar se fazia sentido pagar aquele valor ou não, e muitas das vezes não vale a pena. É por isso que ele chama de coeficiente idiota, porque a pessoa que está comprando aquilo ali está sendo um idiota de pagar centenas de vezes mais, simplesmente porque existe uma aura em torno daquilo ali. Mais uma vez, eu repito que coisas necessárias são necessárias. Ele não vai tirar uma peça que é importantíssima, que é crucial, mas ele vai descobrir como é que ele pode produzir muito mais barato. Essa é a mentalidade do Elon Musk. Ele vê assim, o que a gente precisa fazer? Vamos tirar tudo que não precisa para funcionar, ou seja, vamos deixar só a física mesmo funcionar, ou seja, tudo que for necessário pelas leis da física para funcionar, a gente vai deixar. O que não for, a gente vai tirar, mantendo a segurança, mantendo o padrão. E assim, é isso que eu quero ver no governo Trump. Eu quero entender se ele vai conseguir aplicar isso para o governo, porque a gente sabe que o governo, não só o americano, pô, não vou nem falar do brasileiro para não ser nem, né? Às vezes as mídias caem aí, não sei se alguém vai derrubar meu vídeo aqui se eu falar demais, mas assim, os governos de modo geral, para não apontar dedos aí, eles são muito ineficientes ao extremo. Caramba, quanto que é ineficiência. Às vezes a gente pensa assim que o governo brasileiro é muito corrupto. O dinheiro todo vai embora na corrupção. Cara, tem muita corrupção? Tem corrupção no mundo inteiro. Mas talvez a gente perca mais dinheiro para as ineficiências que existem do que de fato para a corrupção. Ou é meio a meio, é igual, mas eu acho que se brincar, a ineficiência ela ainda supera esses valores. Então eu quero ver o Elon Musk colocando em prática o que ele aprendeu nas indústrias de redução, de otimização, de deixar realmente a coisa o mais rápida possível, melhor, mais barato, mais funcional. Então eu estou muito curioso para ver isso. Assim, o Elon Musk, ele é um cara muito controverso, tá? Uma das coisas que ele tem, assim, isso não é desculpa, não é, mas é uma razão também, faz parte aí, que é o seguinte, ele tá dentro do espectro aí do Asperger, né? Ele não foi diagnosticado medicalmente falando, assim, ele não foi para um médico para diagnosticar, mas o mercado como um todo identifica que sim, que ele tem essa característica. E ele é um cara muito duro por conta disso. Ele é um cara muito bruto, ele vai e fala, não, ele tem ele não é muito social, ele não é social de forma alguma, então às vezes ele é muito duro nas coisas que ele faz, às vezes ele comete alguns erros por ser impulsivo também para algumas coisas. Então tem muitos lugares na história, né, do Elon Musk, eu acompanho ele há muito tempo, assim. Por exemplo, quando teve lá na Tailândia, né, que teve aquela inundação, pô, ele foi um babaca em algumas coisas que ele falou, assim, não tinha nada a ver. Mas assim, é um cara que, por mais excêntrico que ele seja, é um cara que é uma força da natureza, o Elon Musk. Ele está fazendo um movimento muito forte na natureza, da indústria, da forma com que o ser humano vai mudar aqui. E é muito interessante ver isso, tanto do ponto de vista tecnológico, pô, os carros elétricos, o aeroespacial. E quando se investe no aeroespacial, isso acaba criando produtos para o nosso dia a dia também. Por exemplo, micro-ondas, né? Acho que o micro-ondas veio aí dos estudos aeroespaciais aí da NASA, a panela de Teflon. Tô dando alguns exemplos bobos, mas tem outros grandes exemplos aí que eu não tô lembrado agora. Então, assim, o Elon Musk e a jornada que ele tá fazendo para levar o homem a Marte, assim, é muito grandiosa. E é um cara que tá construindo, ele não é bullshit. Bullshit a palavra em inglês seria alguma coisa assim, tipo, que é contador de história. Ele não é um contador de história, cara. Ele é um cara que vai e faz acontecer. Às vezes ele infla, às vezes ele aumenta, às vezes ele erra o prazo, ele diz que vai lançar o carro autônomo em tal ano, demora 5 anos para lançar, mas ele tá ali fazendo, entendeu? Então, assim, ele é um cara que vale a pena a gente acompanhar. E vale a pena a gente ver o que ele vai fazer de fato aí no governo norte-americano. Eu não vi muita promessa. Não acompanhei muita promessa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não vi o Elon Musk falando muito sobre isso. Talvez a gente tenha que ver isso aí. Mas eu tô curioso para saber mais, tá bom? Então espero que você fique curioso também. Vamos ver aí. Fala pra mim aqui, se você tá no YouTube,
Fala pra mim aqui nos comentários o que você acha do Elon Musk. Eu quero saber a sua opinião, independente de quando você tá vendo esse vídeo. Fala pra mim aqui embaixo o que você acha do Elon Musk, o que você imagina aí do que ele vai estar construindo. Então deixa seu curtir, se você tá vendo pelo YouTube, deixa o comentário, se inscreve no canal. Se você tá ouvindo pelo podcast no iTunes, deixa um review, faz toda a diferença pra mim. Se você tá ouvindo pelo SoundCloud, curte também. Se você tá vendo pelo Instagram, segue. E é isso, a gente fica por aqui. Um forte abraço. Lembra, bota pra quebrar e a gente se vê aqui amanhã. Valeu!